Dando continuidade na nossa manhã formidável, e eu gostaria de apresentar a vocês a doutora Clarice Luz e a doutora Cristina Leite, quem vai começar a fala vai ser a doutora Cristina, que é cirurgia dentista e ela mora em Campinas e é professora do curso aqui da Soepar. E a doutora Clarice, ela mora no Rio Grande do Sul e também é professora no curso aqui da Soepar. Como elas têm um problema de viagem, eu vou passar a palavra, então. Ai, obrigada. Obrigada, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente o convite do Dr. Celso de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre hormônios na odontologia, né? Então, como nós temos que dividir o tempo em duas, eu vou procurar ser breve, ser mais rápida, porque a doutora Clarice, nós fizemos assim, a primeira parte eu vou falar do que os hormônios podem fazer pela odontologia, para atiçar vocês. E depois a doutora Clarice vai falar especificamente sobre os hormônios na harmonização facial, que é o objetivo do fórum aqui. Então, contando brevemente um pouco da minha história, rapidinho, há 4 anos, gente, olha como passa. Esse ano vai fazer 4 anos que eu comecei a trabalhar com odontologia integrativa. E montei uma clínica em Campinas, chamada Vivasta, união das duas palavras vida vasta, onde ninguém começava ainda a falar o que é odontologia integrativa e tal. Eu já procurava entender o meu paciente como um todo e trabalhava com nutricionista, com fonoaudiólogo, com terapeuta, outros tipos de terapia, né? Com shiatsu, com acupuntura, com psicólogo. Então, a gente fazia um tratamento integral do paciente na clínica. E foi procurando e buscando essa integralização da odontologia que eu comecei a ver médicos tratar pacientes de câncer, tratar pacientes de obesidade e outros problemas com modulação hormonal. E comecei a ver o que os médicos estavam fazendo. E falei, puxa vida, isso pode ser bacana para a odontologia. E comecei a estudar. Fiz parcerias erradas, né? Que não deram muito certo, mas comecei a estudar até que... Pim! Sabe aquela luzinha que vem? Conheci a Luz, Clarice Luz, que é uma pessoa que conhece profundamente hormônios, há mais de 40 anos trabalha com hormônios, que foi a minha luz em entender como que esse processo pode funcionar para a odontologia. E aí começamos a fazer curso, estamos fazendo curso no Brasil todo, e temos o curso aqui de vivência em odontologia de 120 em hormônios, 120 horas com atendimento ao paciente na Soepar. Bom, então eu vou falar brevemente. Desculpa ver, minha voz está meio fanha, porque eu estou um pouco resfriada, viu? O que é modulação hormonal, por que realizar, qual a aplicabilidade na odontologia, como modular, não dá para a gente ensinar aqui, só no curso, e como fazer implementação clínica também não dá para falar aqui, só no curso, tá? E o que é esse boom que deu em toda a mídia social? O que é modulação hormonal? Né? Para quem não conhece, gente, esse é o pai da modulação hormonal no mundo, Dr. Thierry, que é vivo, que dá aula, que veio aqui para o Brasil há pouco tempo, vai voltar aqui há pouco tempo, que é médico e que há 3 gerações entendeu que essa modulação é importante para o paciente, mas trabalha com anti-aging, tá? Então, se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver que desde o avô dele, já endocrinologista, trabalhava com isso. Então, tem gente aí falando que é criador da técnica, que inventou modulação. Quem inventou foi esse cara aqui, tá? Para ficar bem claro. Bom, e aí eu sempre brinco e falo que fazer modulação é mais fácil do que ser pai e mãe. Alguém é pai e mãe aqui? Olha só quanta gente. Pois é. É mais fácil, gente. Olha, se vocês entrarem nesse site, vivasta.com.br, essas aqui são minhas 3 filhas, a Manu, Gabi, gêmeas, e a Isa, de 12 anos, e as gêmeas de 6. Se vocês entrarem nesse site, vocês vão pegar toda a bibliografia do que a gente está falando aqui. Tá? Lá vocês vão baixar um e-book grátis e vão poder pesquisar, entender, ler a bibliografia do que a gente está falando aqui. Então, é mais fácil do que ser pai e mãe, porque quando a gente lê a bibliografia, você entende e faz. Agora, pai e mãe, você pode ler o livro que for, não? Que não adianta. Você quer ler, quer fazer o certo, mas, no fim, não dá. Você tem que ser no dia a dia mesmo para ser pai e mãe, dessas 3 gatinhas aqui.
E eu sou pai e mãe delas. Bom, então a modulação hormonal é um conjunto de ações, gente. Para trazer saúde e longevidade, a gente precisa de equilíbrio nutricional, de equilíbrio hormonal, de suplementos nutricionais e atividade física. Bom, e por que a gente tem que fazer isso? Porque, gente, a nossa população, não só nossa, mas como mundial, está envelhecendo. 10% da população brasileira tem 60 anos. E está em processo de envelhecimento. Estamos vivendo mais, né? Todo mundo já sabe disso. Né? Idosos ativos no mercado de trabalho já somos 7,2% da população brasileira. Esses idosos, chamados idosos, estão voltando ao mercado de trabalho. E estão voltando ao mercado de trabalho para quê? Para o comércio. Isso é bom ou ruim para nós dentistas? Ótimo. Excelente. Quem que vai voltar a trabalhar, principalmente numa área de comércio, sem um sorriso bonito? É impossível, né? Bom, e também está aumentando o consumo desse pessoal. Bom, nos Estados Unidos, gente, a economia da longevidade, que é a economia feita a partir de 50 anos, movimenta 7,1 trilhões de dólares por ano. Isso é pouco ou muito dinheiro? Gente, no pós-guerra, os Estados Unidos injetou 17 milhões em 11, sei lá quantos países, para poder reconstituir. Gente, a gente está falando de 7 trilhões de dólares. É grana pra caramba. Então, quem fala que não tem grana para fazer modulação hormonal está besteira. O pessoal está querendo melhorar e ter uma longevidade de vida muito melhor. Bom, acima de 50 anos estão sendo chamados, não é mais a melhor idade, é a idade de ousadia, porque está havendo uma mudança do consumo. 48 milhões de pessoas no Brasil têm mais de 50 anos. E essas pessoas estão procurando uma diversidade de produtos e serviços que vão de atendimento de saúde, acessórios de segurança, carros e viagem. Em 2022, deverá representar 26% da população brasileira. Notícia recente, 2016. Quer dizer, o nosso país está envelhecendo, as pessoas que estão conseguindo envelhecer têm dinheiro e estão querendo um atendimento diferenciado. Olha só que interessante para a gente começar a pensar no nosso consultório. Né? E como a odontologia tem olhado para isso? O que a odontologia está fazendo para esse povo, para esse público? Ué, a odontologia está prevenindo. Nós somos o segundo maior mercado mundial de oral care. O primeiro é Estados Unidos, nós somos o segundo. Quer dizer, a gente está comprando muita escova de dente, muita pasta, muito fio dental. Estamos prevenindo a beça, não? O que vocês acham? Olha lá, olha que interessante. Nós escovamos 3 vezes ao dia. O pessoal dos Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, Japão, Austrália, Espanha, Filipinas, escovam só 2. A escova, aí fala assim, brasileiro não compra escova. Compra sim, ó. Mais da metade dos lares brasileiros compra escova de dente. Isso é uma informação de 2015. Mas o que acontece no nosso país? Olha só. Continuamos desdentados. O que a gente está fazendo que a gente não está prevenindo? O que a odontologia está fazendo? Estamos comprando um monte de escova, pasta, fio dental? Qual é a nossa falha como dentista? Isso é uma discussão que vai longe e que no curso a gente pode discutir bastante sobre isso. Mas olha só, mas é só a gente mais pobre que não cuida do dente. É nada, olha lá, 11% da classe A e B e 22% da classe C e D. E olha só, 75% da população acima de 50 anos há graves problemas bucais. Isso é um dado do IBGE de 2016. O que nós estamos fazendo, gente? Não estamos prevenindo direito? Mas a gente está crescendo. A implantodontia, olha só, 260% de implantodontistas por ano. Eu sou implantodontista. E eu comecei na periodontia. Para a gente pensar, né? É só para pensar. E aí a gente fala que a gente tem uma perda de implante. Mas a gente perde pouco implante. A gente perde só em torno de 3% e perda de enxerto de 20%. Pouco. Mas esse pouco, quando cai para você no seu consultório, amigo, não se torna um absurdo, né? De muito. São aqueles pacientes que você não quer atender mais, que você não quer olhar mais na cara, que você quer dispensar, mas não adianta, você tem que resolver. E por que acontece isso? Tchananã. Ué, prevenir não é melhor que remediar? Por que estamos aumentando a quantidade de implantodontista ao invés da gente prevenir de uma forma correta?
Será? E aí vem a pergunta. Modulação hormonal na odontologia, por quê? Será que nós estamos fazendo uma odontologia de fato integrativa e principalmente com foco nas alterações relacionadas com a idade e ao estilo de vida? Hã? E qual seria a aplicabilidade, então? O primeiro passo que eu acho é pensar que nós, dentistas, estamos envelhecendo. E aí, quando eu vou começar a fazer um tratamento de qualquer pessoa, eu primeiro quero ver se funciona para mim, para poder passar para o meu próximo. Como é que eu vou cuidar do meu próximo se eu não estou bem? Então, eu acho que o primeiro passo, a modulação, vem para cuidar de nós, dentistas. E por que isso? Eu li uma série de pesquisas, que falam que o dentista não se cuida, né? E aí a gente vê que nós somos a profissão mais insalubre do mundo, dado de 2016. Alguém já se viu nessa condição? Tudo ferrado? Né? Eu também. Que eu sento na cadeira atendo 10 pessoas por dia, não é fácil. E aí, a gente também tem catarata, glaucoma, nanana. Eu mesma tinha um problema de degeneração macular na minha vista esquerda e que, com a modulação hormonal, para mim mesma, regrediu. Ó, legal, né? Então, eu acho que dá para a gente se melhorar. E aí, as pesquisas todas que eu li mostram que nós, dentistas, sabemos da importância de nos cuidar. A gente sabe da ergonomia, a gente sabe que tem que usar negócio para tapar o ouvido, a gente sabe que tem que usar o que evita a luz, né, no rosto. A gente sabe tudo, mas a gente negligencia o nosso cuidado. Por que a gente é assim? Quem se cuida aqui? O Dr. Celso se cuida. Esse é o cara. Olha lá. Mas a gente se negligencia. Então, a modulação hormonal, na minha opinião, vem primeiro para cuidar de nós. Né? Olha lá, a gente tem problema de ouvido, fala que dentista fica barrigudinho, ceguinho, surdinho e corcunda. A gente vai ficando assim, tudo ferrado. Ah, eu não quero ficar gata. Não. Alguém já se viu nesse nível de estresse, onde você tem que fazer o churrasquinho dentro do consultório? Alguém já se viu nesse nível de estresse? Gente, eu estava nesse nível de estresse. Tinha uma época no consultório que eu atendia 10 convênios. 10. E cuidando de criança, e cuidando de casamento falido. Né? E eu estava assim, bonita. Ai, que coisa linda. Linda. E eu trabalhava aqui numa casa de repouso. É bom, viu? Vocês já foram numa casa de repouso, ver como que é a situação do idoso? É bom a gente ir. Para a gente falar, eu quero me cuidar e cuidar dos meus pacientes para não ficar dessa forma. E aí eu estava assim, gente. E eu falei, basta, não quero mais. Eu quero cuidar de mim. Eu quero cuidar de mim para poder cuidar do meu paciente. Aqui eu tinha 39, tá? Hoje eu tenho 44. E aí eu estava assim, comecei a me cuidar. Fiquei assim. Eu tinha eu estava mais gordinha porque eu tinha um estresse crônico, né? Cortisol muito alto. Foi muito alto e depois ficou muito baixo, né? O estresse agudo, depois virou crônico. E aí fiquei assim, ó. Melhorou? Está melhorando, né? A minha irmã mais nova não, sou eu mesmo. Aqui sou eu com 39, aqui eu com 43. Né? Mas eu sei que se eu fizer uma harmonização facial, já, eu vou ficar assim, ó. Já. Uau, gata! Bom, gente, e o que é a modulação hormonal? A modulação hormonal nada mais é que um tratamento à base de hormônios bioidênticos, iguaizinhos ao produzidos pelo corpo. Mas também nós damos aminoácidos, damos vitaminas, antioxidantes, receitados para que o corpo atinja um padrão hormonal comparado à juventude de 30 anos. Então, quer dizer que eu vou me modular e vou ficar parecendo que eu tenho 30 anos? A sua fisiologia vai. Nosso objetivo é esse. Legal? Eu acho. Bom, e modulação não é reposição. Gente, aqui é a adega lá da Clarice, né? Que a gente vai lá, que a gente vai pegar uma cervejinha aqui, mas modulação não é você, eu pego e devolvo. Não é reposição.
Por quê? Porque para fazer a modulação, você tem que entender, e muito bem entendido, e nisso a doutora Clarice é espetacular, que sabe explicar para a gente por que o colesterol vira aqui, a prega... Você tem que entender toda essa cadeia, porque quando você mexe numa progesterona, você mexe em tudo. Quando você mexe num cortisol, você mexe em tudo. Então não adianta só você ficar atacando testosterona aqui, porque você não vai mexer em tudo. Então, modulação não é reposição. Modulação é um equilíbrio. É a busca da homeostase. Modulação não é uma técnica. Modulação é um conjunto de ações. Quem fala que modulação é uma técnica não sabe de nada. Porque a gente precisa melhorar a saúde geral, consequentemente, melhora a saúde bucal e previne doenças. E aí eu brinco e falo, a gente tem que ser um pouco de super-herói. Vocês acham que nós, dentistas, somos um pouco de super-herói? Eu acho que nós somos. A gente, em meia hora, tem que entender a vida do paciente, tem que saber o problema dele, tem que passar o diagnóstico, tem que... não pode sentir dor, né? Em meia hora você tem que fazer tanta coisa que você é um pouco super-herói. E agora a gente também tem que... A gente estica a cara do paciente, né? A gente não pode causar nenhuma iatrogenia. Eu acho que a gente é um pouco super-herói. E quando a gente faz modulação, a gente também é um pouco de super-herói. Por quê? A gente tem que fazer esse conjunto de ações funcionar. A gente não pode só achar que vai dar um hormônio ou um conjunto de hormônios que aquilo vai resolver. Não vai resolver. Por quê? Você precisa, primeiro de tudo, e lá no módulo da Suepar, o nosso primeiro módulo é só desinflamação. Então, você primeiro precisa aprender e entender que a gente precisa desinflamar e detoxificar. Depois, você precisa controlar o estresse, você precisa ter o uso contínuo da vitamina D, precisa promover uma atividade física moderada. Nossa, eu tenho que fazer tudo isso, eu sou dentista. Ué, se você quiser fazer a modulação, você tem que criar meios para que o seu paciente faça isso. Né? E aí... Coloque equipe multidisciplinar para trabalhar com você. É bacana. Precisa. E aí sim, depois desse conjunto de coisas aqui, aí sim, você vai procurar promover o reequilíbrio hormonal. Ok? Por quê? Porque tudo que você sente na pele ou na boca já aconteceu internamente. Então não adianta você achar que aquela cárie que apareceu ali, ou aquela face que está com a ruga, aconteceu de repente. Existe um processo para isso acontecer, que vai desde a vida da alimentação, da desintoxicação do paciente, enfim, dos hábitos de vida do paciente, para chegar como ele chegou no seu consultório. Né? Olha lá, então a gente pega um paciente, às vezes, assim, e você fala assim, eu vou dar testosterona para essa pessoa, vai adiantar? Eu vou querer... Não estou bem, meu casamento está ruim. Não adianta você dar testosterona. Você tem que mudar o padrão alimentar dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está com uma síndrome metabólica. E isso a gente vai aprender. Olha só, a doença obesidade cresceu de 11% para 18% no nosso país. Dados de 2017. 1 em cada 5 pessoas no país está acima do peso. Apenas 1 em 3 adultos consome frutas e hortaliças em 5 dias da semana. Quem come frutas e hortaliças todos os dias da semana? Todos os dias. Até que tem bastante gente, hein? Sanduíche. O sanduíche com alface ali não vale. Por que acontece, gente? Quando a gente fala de, eu vou desinflamar meu paciente, eu preciso promover, orientá-lo na melhor alimentação, certo? Antes de eu modular. Tudo bem. Aí eu vou lá, falo para ele comer isso, aquilo, aquele outro. Se ele vai lá e começa a comer. Mas aí a gente tem um segundo problema. Por exemplo, aqui, esse paciente que tem a obesidade, que tem síndrome metabólica, é um paciente que vai aparecer assim no seu consultório. É um início de guna, não é isso? Então, uma inflamação aqui e tal, que você vai tratar, e vai ter recidiva. Né? E vai ter recidiva. E você não sabe por que está tendo recidiva. O cara está tendo simplesmente uma síndrome metabólica. Ou então, paciente que está começando uma leve perda horizontal, olha. Uma leve perda horizontal. O cara escova, passa fio dental, e você começa a perceber aquela perda horizontal. Perda óssea horizontal. Por quê? Síndrome metabólica, inflamação. E o que é síndrome metabólica influencia na saúde oral? Desequilíbrio hormonal, causa inflamação do ligamento periodontal, que vai causar litose, perda óssea e periodontite.
E aí você começa a desinflamar o paciente, é o que eu estava falando antes. Você começa a desinflamar o paciente, ele começa a comer frutas, hortaliças e verduras, e aí você se depara com isso. Ó. Nosso país, essa foto não precisa dizer mais nada. O cara está comendo veneno. Ah, então eu vou parar de comer pão, vou começar a comer fruta. Ele está comendo veneno. E o que isso acontece? Aí você vai ter casos de periodontite recidivantes. E você não sabe que o cara está entupido de xenestrógeno. Olha lá, xenestrógeno que influencia na saúde oral. Aí você vai ter um problema periodontal causado pelo quê? Causado por alergia e disbiose. Então, quer dizer que eu vou estar comendo agrotóxico, vou estar causando uma disbiose, vou estar causando uma alergia, e meu paciente pode ter uma periodontite recidivante? Isso. Ó, louco, né? E por quê? Depois a Clarice vai explicar o porquê. Tá? Mas o desequilíbrio endócrino, imunológico e cognitivo promove alergias e disbiose, que vai causar periodontite recidivante. E o estresse? Quem está estressado aqui? Dentista é pouco estressado, né? Quase nada. Olha lá, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior nível de estresse. Em cada 10 trabalhadores, 3 têm a síndrome de burnout. Quer dizer, muita gente está estressada. E aí adianta você tentar resolver um caso de bruxismo com lente faceta? Adianta a gente resolver? Tacar faceta, você vai ganhar dinheiro, né? Mas vai quebrar tudo, você vai ter uma dor de cabeça para você depois. Eu não estou falando de não aumentar a dimensão vertical, não estou falando isso. Eu estou falando do caso que tem estresse, você vai manter esse paciente o resto da vida com plaquinha biorrelaxante. Gente, com modulação hormonal, não é que você vai deixar de usar a placa, você vai usar, vai fazer a manutenção do paciente com a placa, mas você vai modular esse paciente, vai reduzir o nível do cortisol dele, vai melhorar toda a vida dele, aí você pode tirar a placa. Ah, então quer dizer que com a modulação eu tiro placa? Tira, tá? Quando você tem um caso de afta, assim, recidivante, o que a gente fala para o nosso paciente? Para de tomar suco de limão. Você está comendo muita coisa ácida. Na verdade, se você for ver, ele está tendo um grande nível de cortisol. Ele está com um nível de estresse alto. E você está falando para o paciente parar de comer limão. Não é só isso. Né? Aí a gente se depara com uma paciente como a Bruna, que eu acho que nunca se estressou na vida. Né? Essa mulher tem 70 anos, com carinha de quantos anos? Corpício de 30? Ela nunca se estressou na vida, né? E vocês vão ver na aula da Clarice que o cortisol é o que causa maior quantidade de ruga, gente. Não tem como a gente fazer harmonização facial sem controlar cortisol, vocês vão ver isso. E o que estresse influencia na saúde oral? Bom, há uma alteração do cortisol. Só a alteração do cortisol vai ter uma alteração da cadeia hormonal, que vai desencadear bruxismos e DTMs, que vai causar uma inflamação no tecido periodontal, perda óssea, perda de dimensão vertical, gengivite, aftas, herpes, envelhecimento precoce da face. Quer dizer, o cortisol faz tudo isso? Faz isso e muito mais. E a heliofobia? A gente brinca, isso aqui é moda na China, hein, gente? É o medo de tomar sol. Hoje em dia, quem toma sol toma com quilos de protetor solar, se protege demais, ou a gente não tem tempo mesmo de tomar sol. Né? E aí, o que a falta do sol faz? A gente não consegue produzir vitamina D. E a falta da vitamina D está relacionada com uma série de coisas, mas principalmente doença autoimune, imunidade, formação e manutenção óssea. Opa, quem faz implante, orto, tem a ver com vitamina D? Olha lá, formação do esmalte. Olha que legal. E aí a gente se depara com um paciente que tem sempre recidiva de cárie, e você fala, escova, passa fio dental. Olha lá, oral care crescendo no Brasil. E a gente está simplesmente... não fez um exame de quantidade de vitamina D, nosso paciente está com 15 de vitamina D. E está tendo cárie, tendo cárie, tendo cárie. E aí? Ele tem, sabe o que é isso aqui? Líquen plano, uma doença autoimune, que o paciente tem que ficar para o resto da vida utilizando uma plaquinha de clorexidina e fazer manutenção sempre. Só que se você botar essa vitamina D do paciente lá, nível de 100, a doença autoimune dele zera. Entendeu? Melhora muito a qualidade. Olha lá, está meio ruim a foto, mas aqui é uma língua com doença autoimune. Ali é líquen plano, tá? Aqui uma foto, está ruim a foto, mas é uma hipoplasia.
Então, casos de hipoplasia, tem mais variadas causas da hipoplasia, mas uma delas é a ausência e a falta da vitamina D. As crianças hoje em dia não vão mais brincar no quintal. Ninguém mais sobe na árvore. A criança está só no celular, não está tomando sol e está tendo mais hipoplasia. Vocês observam isso no consultório? Olha lá. O que a vitamina D influencia na saúde oral? Imunidade. Como é que nós vamos fazer uma cirurgia de implante com um paciente com baixa imunidade? Uma cirurgia de protocolo, por exemplo. Então, ela melhora a imunidade, tem um efeito antibacteriano, onde ela diminui a quantidade de cáries, isso é muito legal, esses artigos. Você vai ter uma melhora da recuperação pós-cirúrgica, vai ter uma melhora das suas recidivas de cárie, você tem uma formação e manutenção óssea e formação amelocementária. Você vai utilizar isso na implantodontia, na ortodontia e na pediatria. Não é legal? E a menopausa e a andropausa? Estamos preparados a atender os nossos pacientes menopausados ou andropausados? Sabemos como funciona a fisiologia desse pessoal? Bom, o que acontece é que quando a gente faz uma cirurgia de implante, você coloca um enxerto ósseo aqui, um enxerto de gengiva, e você fala para o seu paciente, vai durar o resto da vida. E dura. Olha que o pessoal não está vivendo mais até 60, até 70. O pessoal está vivendo até 100. A minha sogra tem 90 anos, inteiraça, lucidaça. Como é que você vai falar para esse cara? Vai durar para o resto da vida esse central aí. Não vai, gente, não vai durar. E eu vou explicar. E esse caso de perda de implante? Acontece só comigo? A gente fica desesperado, né? O paciente perde implante e a gente põe a culpa na gente. A gente troca a broca, troca a marca do implante, culpa a secretária que não esterilizou o material, não é isso? A gente fica se culpando, mas a gente esquece de culpar a parede, né? Que é o osso. A gente esquece de ver a qualidade desse osso, a qualidade que esse paciente está vindo para nós. E a gente fica se culpando e a gente fica se ferrando todo no consultório, sendo que o problema é o paciente. Né? E esse caso aqui, o que vocês acham que essas lindas moçoilas têm em comum? Essa menopausada e essa jovem tomando anticoncepcional, que é um caso que acontece no consultório muito e que a gente não consegue resolver muitas vezes. Manda para especialista, manda para não sei o quê. O que vocês acham? Vocês já sabem, não vale. Dicas? Dicas não, quem sabe? Palpites? Ninguém? Gente, caso de halitose. Caso de halitose. A paciente está perfeita, os dentes são perfeitos, você reabilitou ela escova, ela passa fio dental, ela faz tudo, ela faz bochecho o dia inteiro. E ela fala, eu tenho halitose. E essa paciente que usa progesterona também tem halitose. O que elas têm em comum? Essa paciente que toma anticoncepcional também tem halitose. Por quê? Porque ambas têm baixa de progesterona. Aqui, porque está suprimindo a produção de progesterona endógena pelo uso do anticoncepcional. E aqui, porque ela está menopausada, ela não produz mais progesterona. E aí eu vou ter halitose. Se você não devolver a progesterona para essa paciente, ela sempre vai ter halitose. Legal, né? E aí? O que é menopausa e a andropausa? Isso no homem e na mulher. O homem também tem progesterona, hein? Não é só mulher, não. Ali foi só a ilustração da foto, mas o homem também. O que a menopausa e a andropausa causa saúde bucal? Então, há uma diminuição na produção hormonal, um desequilíbrio acentuado pelos hábitos de vida, e aí nós vamos ter perdas ósseas, halitoses, retrações gengivais e periodontites. Eu vou continuar perdendo implante, porque eu não tenho vitamina D, eu não tenho testosterona. Como é que eu vou botar um implante num cara que não tem? Ou numa mulher que não tem? Não tem como, né? Bom, então, a modulação hormonal, ela vem resolver, ela vem melhorar o envelhecimento precoce de doenças, que, então, a gente tem que trabalhar o sedentarismo do meu paciente, a gente tem que diminuir o estresse dele, tem que melhorar a alimentação dele, tem que, o envelhecimento da elevação dos hormônios catabolizantes, a gente tem que diminuir esse hormônio catabolizante, tem que reduzir a inflamação crônica e tem que aumentar os hormônios anabolizantes, certo? E eu acho que a modulação hormonal é uma ferramenta importante e auxiliar na nossa prática odontológica. Quando eu ponho essa foto, porque muitas vezes
lá atrás, eu ia trabalhar com uma bola amarrada no meu pé, pensando naqueles pacientes todos que eu falei dos casos aqui que não davam certo, que a gente está se matando, fazendo curso, procurando fazer o melhor para o paciente, mas é aquela recidiva que você não consegue resolver, é aquele implante que você não consegue resolver, aquela litose, aquele líquen, aquela cárie que você não consegue resolver. E que a gente só fica falando para o paciente escovar e passar fio. E ele vai bochechar com Listerine e não vai resolver. Né? E a gente se culpa. Então, a modulação hormonal veio me tirar essa culpa. Veio me tirar isso. Hoje eu vou sem a bola no pé. Vou toda gostosona para o consultório. Sem bola no pé. Porque antes eu ia com esse pensamento. Puta, que saco ter que atender aquela mulher. Não é? Isso acontece comigo, gente. Quem atende em consultório sabe. Tem pacientes que você quer que nunca mais voltem na tua vida. Não é? É isso. E aí, eu gostaria que que os pacientes parassem de nos ver assim, ó, com essa ideia, porque muitas vezes os pacientes sentam na minha cadeira e falam, nossa, eu odeio a sua raça. Já ouviram isso? Odeio você. Por quê? Porque eles têm essa visão, porque essa visão está muito forte ainda, de que dentista dói, de que dentista é ruim, e não sei o quê. Né? E eu quero que a modulação hormonal, a gente pare, e com a harmonização facial também, que a gente está crescendo muito em todo esse aspecto, que a gente pare de ter essa visão, que os pacientes parem de ter essa visão e comecem a ter essa visão. Né? Muito melhor, meninas? Muito melhor, né? Eu vou para o meu super-herói hoje, com licença. E aqui, gente, eu vou fazer um merchan. A gente está com o segundo módulo agora, dia 18 a 21 de outubro, tá? Quem quiser começar no segundo módulo, pode, porque daí o ano que vem faz o primeiro módulo. Então vai ter o segundo módulo agora em outubro, em novembro o terceiro módulo, ano que vem começa com o primeiro módulo. O curso, nós temos aqui exclusividade com a Soepar, né, doutor Fabiano? Então, vamos vir. É um curso de 120 horas, com atendimento ao paciente, muito bacana, como é de quarta a sábado, é bem bacana, viu? E a gente também tem um curso de capacitação de hormônios na odontologia. São 2 dias, é uma coisa rápida, mas dá para você entender. Tem muita gente que repete o curso várias vezes para poder aprender, né? Mas você sai aprendendo a modular. Oi. Aqui é Curitiba. Aqui é São Paulo. Aqui é São Paulo, está correto. Aqui é dia 21 e 22 de setembro em São Paulo, são 2 dias lá no Hotel Meliá. E aqui também, 8 e 9 de dezembro, lá no Hotel Meliá. A gente estava correndo o Brasil todo, mas a gente está agora só focando mais em São Paulo, que a gente está muito cansado de viajar. E aqui, para quem quiser, meu WhatsApp, pode me mandar contato, dúvida, o que quiser, eu respondo. E aqui o site, para quem quiser entrar no site, pegar... toda essa bibliografia está lá, gente. Se cadastra, entra no site, baixa o e-book. E agora eu vou deixar vocês com a doutora Clarice, que vai falar especificamente sobre harmonização e hormônio. Aí vocês vão entender um pouquinho mais. Isso é tudo que a gente pode fazer com os hormônios, tá? A gente pode trabalhar na odontologia como um todo, mas vamos ver agora na harmonização. Obrigada.